Desde a antiguidade, muitas maldições foram passadas de pessoa para pessoa. Mas dentre elas, a mais horrível e brutal era o método de criar a solidão, colocando diversas criaturas como cobras e insetos venenosos dentro de uma caixa. Bastava esperar pelo último ser que ficasse vivo. Por causa desse ambiente de escuridão absoluta e fome extrema, as pessoas nomearam o último animal sobrevivente desse caos como solidão. E caso alguém tome o sangue da solidão, irá morrer da forma mais dolorosa possível. Muitos acreditam ser apenas um mito, mas não é. Essa é uma maldição que muitos magos negros usavam, e provavelmente foi a base para que a pesquisa deles avançasse. Dante diz que eles jamais imaginaram que esse experimento funcionaria, porque nem a família imperial, nem os Herisman são magos negros. Theo diz que humanos tendem a tornar milagres possíveis em momentos de desespero. Tudo que o Herisman queria era um mago que nascesse por esse milagre. Um que sobrevivesse àquela dor infernal. Uma criação repleta de desespero e emoções sombrias. Arthur diz que eles ficaram desesperados por poder depois que o Theo demonstrou que poderia aniquilá-los a qualquer momento. Todos são assim. É o comportamento humano normal. Dante pergunta se há alguma chance da Eva de Pierro estar envolvida nesse experimento. E Arthur responde que é certeza que está. Já que para ter uma casca capaz de armazenar e usar magia, é preciso criar um espaço à força dentro da alma. Como é um experimento capaz de ter muitas falhas, consumir o coração dos que fracassaram é uma opção plausível, já que esses corações repletos de poder mágico poderiam ser uma oportunidade perfeita para se criar magos. Normalmente, as pessoas normais não suportariam poder mágico e morreriam. Mas se suportar, a pessoa será capaz de se tornar um mago, apesar de que não seria um mago completo. Por que diabos eles fariam isso? Por poder? Para ser capaz de matar dezenas de pessoas? Ele se lembra da Raquel falando em lágrimas que esse não é o poder que ele tem porque quer, e se pergunta se é isso que as vítimas costumam pensar. Esse experimento também tem ligação com a maldição dos Lexville. As atrocidades cometidas pelo primeiro Lexville, que foram apagadas da história do Império, ficaram contidas na ganância da família imperial. Mesmo Theo, agora sendo o atual Lexville, ele não está livre das culpas do passado. Liz está recebendo massagem no pé, pois ela acabou exagerando, então vai doer por um tempo para caminhar. Mas ela está feliz, pois é divertido dançar. Além disso, ela não quer cometer nenhum erro em seu aniversário. Ela então se vira para o ursinho e, abraçando ele, diz feliz que é um presente novo. Bella pergunta se ela gostou, o que Liz confirma na hora. Só é um pouco triste que ela tenha perdido o segundo presente da irmã dela. Mas ela fica feliz que a Raquel deu um novo para ela sem ficar decepcionada, pois ela estava preocupada. Bella diz ficar contente que a Liz esteja feliz, mas pergunta o que a Liz quer dizer com o segundo presente. Qual seria o primeiro? Ela não consegue nem imaginar o que seja. Vendo quão curiosa a Bella está, Liz diz que é segredo e pede para a Bella sentar ali, que ela vai pensar se conta ou não. Mas vocês têm alguma dúvida de que ela está se referindo à própria Bella? Bella diz que vai prender o cabelo da Liz para ela conseguir dormir bem. O primeiro, o segundo, o terceiro presente e as outras incontáveis coisas que a irmã dela vai dar para ela. Liz nunca mais vai perder nenhuma delas. Ela vai segurá-los firme e nunca deixará que saia de suas mãos, e irá protegê-los. Mas então Bella diz que parece que o Grão-Duque Lexville estará vindo logo mais. A carta da duquesa já deve ter chegado no Grão-Ducado, e o Grão-Duque sempre responde à duquesa. Então é de se imaginar. Liz começa a emitir uma aura sombria. Theo disse que não gostava da irmã dela.
mas provavelmente está pensando em ficar o dia inteiro ali de novo. Liz é obrigada a aceitar que a Raquel fique distante dela por causa do trabalho. Ela até fica mal de sentir um pouco de raiva por isso, já que ela sabe que a Raquel faz isso para protegê-la. Mas ela não quer que outra pessoa tome a Raquel dela. Parece que ela só tem uma opção. Ela vai treinar ainda mais os passos de dança a partir de amanhã. Bella fica em choque com isso, mas Liz pensa que precisa se tornar uma pessoa incrível para que alguém como o Grão-Duque não seja o foco da sua irmã. Então ela precisa de um treinamento especial. Naquele mesmo momento, Raquel dormia pacificamente, quando Marcos bateu desesperadamente na porta, dizendo que eles têm um assunto urgente. Sem entender direito o que está acontecendo, Raquel pede um momento. Assim, ela sai da cama e abre a porta, perguntando o que é tão importante para ele acordar ela no meio da noite. Mas ela acorda na hora que vê o Marcos todo ofegante. Ele disse que quando ela o conheceu, pediu algumas coisas. Naquela época, ele não tinha entendido, mas um dos pedidos dela se tornou realidade. A Santa apareceu. A Santa é a protagonista desse mundo, mas mesmo sendo a protagonista, era envolta em mistérios, principalmente em relação à sua identidade. O vilarejo onde morava, como era sua vida ou até mesmo seu nome, nunca foram revelados. Ela era aquela que tinha o amor de todos, e ainda assim era inconquistável. Mas isso é estranho. Na história original, a Santa foi até Edric, falando que entendia a preocupação dele com a escuridão do Império e pedindo que ele a usasse como a Santa. Ele podia usar o poder dela, que pode até mesmo ressuscitar os mortos. Assim, ele podia se tornar o verdadeiro Sol com esse poder e protegê-la. O estranho é que a Santa deveria aparecer somente daqui a 10 anos, quando os acontecimentos da história original estivessem a par com a realidade. Mas parando para pensar, será que a não morte dela fez com que a Santa aparecesse antes do tempo? As ações dela causaram o efeito borboleta? Marcos informa que os 9 sumos sacerdotes irão se reunir no templo para fazer a confirmação e logo depois anunciar oficialmente a aparição da Santa. E está tendo tantos acontecimentos repentinos um atrás do outro que agora tanto faz a Raquel saber a história, pois esse mundo já está em um rumo totalmente diferente. Raquel não sabia que sua existência mudaria tanta coisa assim. Ela pede para ele continuar, e Marcos diz que tem algo estranho. O templo se isolou completamente e não divulgou nada além daquilo até agora. E os rumores dizem que a Santa é a filha do Duque Herisman. Raquel acha isso impossível. Marcos diz concordar, mas alguns rumores dizem que o próprio Duque Herisman entra em contato com o sumo sacerdote Owen. Raquel fica confusa por ter sido o Owen e não o Joseph. Marcos explica que parece que não é com o propósito de persuadir a testemunha. Raquel fica pensativa. No original, o sumo sacerdote Owen era o maior apoiador da Santa, assim como seu assistente e braço direito. Mas... Então ela manda o Marcos investigar o sumo sacerdote Owen. Para o Duque Herisman ter escolhido ele, teve algum motivo. Um monte de caixas estão na frente da mansão, assim como o Theo. Ele diz que foi um mal-entendido, mas Raquel diz que tanto faz. Mas olhem só o tanto de presentes que esse homem trouxe para se desculpar. Theo diz que tudo, mas Raquel diz que não perguntou. Aliás, hoje é o 7º dia desde que ele recebeu a carta. Então ela pergunta se ele enviou para as outras pessoas. Se não, terá 7 anos de azar. Aflito, Theo fala que já disse que foi tudo mal entendido. E ela pensa que foi bem efetivo. Raquel manda a Anne levar o convidado até a sala de estar. E desesperado, Theo manda ela esperar.
Raquel diz que é bom que ele tenha vindo. Ela sabe que ele tem muitas perguntas e outras coisas, mas ela não tem o que conversar. Além disso, por que ele está sentado tão perto? Theo tenta falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não vêm. Então, olhando para uma pulseira, Raquel diz que todos os presentes são bem grandiosos e pergunta se hoje é algum dia especial. Theo diz que simplesmente queria dar aqueles presentes a ela. É isso. Raquel diz que são coisas bem caras, só para resolver o mal-entendido. E Theo diz que ela gosta de coisas caras. Fazem Raquel se perguntar se aquela carta foi tão poderosa assim. A terapia do espelho é bem efetiva. Mas agora que o mal-entendido foi resolvido, ela está curiosa sobre algo. Só que quando ela vê, Theo está incrivelmente próximo dela. Ela se pergunta o que ele está fazendo. E ele diz que trouxe todos os presentes porque pensou que ela gostaria, mesmo que não fosse bastante. Ele não está tentando comprar ela com isso. Na verdade, ele só queria... Eu não sei se ele está chorando ou simplesmente suando. Mas ele diz que mais uma vez... E então beija ela. Liz se assusta com algo, derrubando seus doces. Na frente dela está o Arthur, junto de um monte de presentes. Vendo a reação dela, ele se pergunta se ela não gosta desses doces. Da última vez pareceu o caso, não? Ele então pergunta se ela não gostou do presente. Mas gaguejando, ela diz que gostou. Bem, talvez tenha algo que não goste. Mas assustado, Arthur pede para ela parar de assustar os outros assim. Liz diz que crianças não assustam adultos. Ele que se desesperou sozinho. Tanto aquele doce de antes como de agora, ela vai ficar com eles porque gostou. Ela então levanta o pote usando seu poder. Isso deixa Arthur feliz. Liz então pergunta o que é tudo aquilo. Ao que Arthur responde que são presentes que o Theo deu para a duquesa para resolver um grande erro. Isso enfurece a Liz. Ela sabe que ele sempre consegue fazer algo errado. Mas ainda assim, é tudo isso mesmo? Arthur diz que sim. Tudinho. Parecem todos presentes caros e luxuosos, que ela nunca seria capaz de ver se não fosse pela irmã dela. Para mostrar o quanto ela se arrepende de ter fugido, ela queria dar presentes para Raquel também. Mas ela não consegue dar presentes assim para a irmã. Confuso, Arthur diz que ela não precisa dar presentes assim para a duquesa. Mas Liz já está chateada. Essa criança vai acabar deixando ele maluco. De repente, Liz nota algo e pergunta o que é aquilo. Arthur pensa que o Theo, mesmo sabendo que aquela carta era apenas uma brincadeira, ainda escreveu as outras 7 cartas. Arthur sabe que é o trabalho dele cuidar disso, mas... Mesmo sendo carta de brincadeira, Arthur trouxe com ele porque se sentiria mal se só jogasse fora. Além disso, onde a duquesa aprendeu uma brincadeira dessa? Ele então explica que são cartas que trazem sorte. Ele recebeu uma também. Liz pergunta se ele realmente acreditou nisso. E Arthur responde que se é uma boa superstição, não tem nada de errado em acreditar. Então ele pergunta se ela quer uma. Afinal, ele ainda tem algumas com ele. Surpresa, Liz pergunta se é sério. E ele diz que sim. Ele pede desculpas mentalmente para a duquesa. Mas a Liz gostou muito de receber essa carta. Mudando de assunto, Arthur pergunta para Liz se ela saberia onde está a empregada dela. Mas quando ele olha, vê uma Liz completamente assustadora perguntando por que ele quer saber da Bella. O que já deixa Arthur bem nervoso. No fim, apenas um grito foi ouvido ao longe. Já em outro lugar, Caroline está perguntando se seu pai a chamou. O Duque Harrison pergunta como ela está se sentindo, e ela diz que melhor do que nunca. Tudo por causa do poder de Deus. Então ela percebe que eles têm um convidado. O Duque manda ela cumprimentá-lo,
e informa que aquele é o Conde Luz, um senhor que anseia por um milagre de Deus. O conde explica que seu segundo filho sofreu um acidente horrível no ano passado. O duque pergunta se a família dele é ativa na sociedade. O conde responde que sim, eles têm uma das maiores condições do império. O duque pergunta se então o conde tem ciência dos rumores da filha dele, o que faz o homem hesitar. O duque pergunta se ele não concorda que todos esses rumores não têm mais qualquer importância. Nervoso, o homem concorda. O duque diz que irá dar ao filho dele a chance de ser o primeiro a receber a bênção da santa. Mas para isso, tem algo que ele precisa fazer. A queda da Caroline, a flor da sociedade, é algo que será resolvido com o tempo. No entanto, as chamas do ataque do Grão-Duque não é uma coisa que simplesmente se apaga. Elas continuarão queimando terrivelmente e prejudicando ainda mais a facção imperial. O Duque quer que ele se junte à facção imperial e com aquele imperador louco? Mas se isso fará com que seu filho ande novamente, ele fará o que for necessário. Assim, ele pergunta o que precisa fazer. Com isso, encerramos mais um episódio. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Obrigada a todos que chegaram até aqui e nos vemos na próxima!